Olá pessoal, professor Luciano aqui novamente. Hoje vamos encaminhando para o final do vídeo, né? Da sequência de vídeo do microservices em Java com Spring Boot. Apenas um parênteses, galera. Esses vídeos foram feitos aí para o pessoal que são meus alunos no presencial. Então já de antemão já peço desculpas pela qualidade do vídeo. Volto a pedir desculpa por alguma falha, algum erro, né? Eu não sou um youtuber, então eu vou não tenho muita prática nessa questão de editar vídeo e tudo mais, tá? Mas eu acho que foi legal, foi um material legal que dá para aproveitar bastante coisa. Sempre tem coisas a melhorar, sempre tem coisas a evoluir. Então a gente tentou utilizar as tecnologias mais recentes, as práticas, as boas práticas recentes, mas na área de tecnologia, todo dia que tu acorda, tu já acorda desatualizado, né? Então, tu pode se atualizar o máximo hoje, tu vai dormir, amanhã de manhã tu vai acordar desatualizado, porque as tecnologias são muito rápidas. E o mesmo vale para Java, para Spring Boot, para todas os patterns e tudo mais, beleza? Então, relembrando aqui, pessoal, nós temos o nosso sistema aqui, nós temos um conjunto de 8 microservices, né? 3, 4, 5, 6, 8 microservices. Eles estão interligados no ambiente e tudo mais. Então, nós temos o config service, que serve de configuração, que o item vai buscar lá nele. Todos eles devem se registrar no Discovery Service, né? Então, quando a gente iniciar o Discovery Service, vai funcionar. Toda a parte de comunicação, com Gateway Service, nós temos bastante questão assim. Nós estamos respeitando o máximo possível de patterns, né? Por exemplo, database per service pattern, que quer dizer que um banco de dados por serviço, né? Então, o Auth Service tem um banco de dados para os usuários, o Currency Service tem um banco de dados para os câmbio, o Product Service tem um banco de dados para os produtos e o Order Service tem um banco de dados para os pedidos, beleza? Nós também estamos com algumas instâncias, então aqui, por exemplo, nós temos duas instâncias configuradas. A nível de container, perdão, antes da gente entrar lá, então nós vamos rodar isso em container depois, né, para fazer funcionar. Então nós temos algumas instâncias aqui e tudo mais. Bom, vamos entrar no que eu ia falar agora, beleza? Então, sem mais delongas, pega o cafezinho aí e vamos trabalhar. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos estar utilizando aqui o Docker, né? Então nós temos o Docker, então você precisa ter instalado aí na sua máquina. Lembrando, se você tem um Linux, você só vai instalar porque ele vai utilizar o kernel do Linux. Se você vai utilizar um Windows, é importante você habilitar lá o WSL 2.0 do Linux, do Windows, perdão, que tem um recurso muito interessante, que tem um melhor desempenho. Então é importante que você tenha aqui, se você rodar, por exemplo, WSL -list -v, tem que não dar erro, tá? É o Windows Subsystem for Linux, ok? Nós precisamos ter isso porque o Docker, os containers Docker utilizam um kernel Linux, o Docker todo é baseado em cima do Linux container, então ele utiliza ainda recursos do Linux, então os containers têm que ter um kernel Linux para compartilhar entre si. Aqui eu estou utilizando, eu tenho um Debian parado, vocês provavelmente não vão ter isso. Eu tenho um kernel Debian que fica rodando paralelo com o Windows ali se eu quiser, mas está parado. E tem aqui um kernel chamado Docker Desktop, que é o kernel Linux que os meus containers vão compartilhar entre si e vai poder executar. Certo, pessoal? Então, qual que é a ideia? A ideia é nós rodarmos esses caras aqui e seguindo um padrão muito específico, né? Lá dentro dos microservice patterns tem um padrão muito importante que é o chamado Service Instance per Container, né? Deixa eu até confirmar aqui, pessoal. Talvez esteja. Vamos acessar aqui Microservices I/O. Vamos entrar em Patterns. Vamos dar um Ctrl F aqui. Per Container. Aqui, Service Instance per Container, que é um padrão que a gente tem. Cada serviço tem que rodar, ou melhor, cada instância de serviço tem que rodar num container separado, né? Isso quer dizer que o quê? Nós temos aqui 8 microserviços, mas instâncias nós vamos ter mais, né? Porque nós temos duas instâncias do produto. Então nós temos aqui 8, 9, 10, 11 instâncias desse serviço rodando. Então nós teremos, se nós queremos reproduzir esse ambiente que nós temos aqui no Eclipse, nós vamos ter que ter 11 containers rodando lá. 3 rodando o serviço de currency, 2 do product e os outros serviços, uma instância de cada um, né? Sem contar que nós vamos ter mais ainda os bancos de dados. Nós temos 4 bancos de dados. Então são mais 4 containers. Cada banco de dados tem o seu container, totalmente isolados, totalmente escalonáveis e tudo mais. Então nós vamos ter, se nós queremos reproduzir esse ambiente que nós estamos tendo aqui, nós teremos aí no mínimo 15 containers, né? 16 containers, perdão. 8
deixa eu pensar, 8 containers, não, é 15. São 11 containers para as instâncias de serviço e mais 4 para os bancos de dados, beleza? Mas como é que a gente vai fazer isso, professor? Bom, nós vamos utilizar um recurso de chamar, de criar imagem Docker, chamado Multistage, tá? Um Dockerfile chamado Multistage. Aqui eu vou fazer um breve parênteses para a galera que não são meus alunos das aulas presenciais, tá? Na aula, o professor fez uma aula inteira só sobre Docker, falando sobre imagem Docker, container Docker, volume, mapeamento de porta, rede e tudo mais. E então tem tudo isso dali lá. O pessoal que não é vai ter que dar uma estudadinha por fora, que não é o foco dessa nossa playlist, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que configurar nosso ambiente para poder criar imagens e para poder subir os containers. Nós vamos ter aí 12, 13, 14 containers rodando, nós vamos ter que orquestrar esses containers, não vamos subir um por um na mão, vai ser Deus nos acuda, né? Então a gente vai estar utilizando aqui localmente o Docker Compose, né? Ah, professor, mas em nuvem tu não vai utilizar isso? Não, nuvem, quando tu vai para uma AWS, quando tu vai para uma Cloud, uma Google, uma IBM, uma Microsoft, você vai ter ou Kubernetes, né? Kubernetes, que é open source, que é padrão em todas as que é compatível entre todas as nuvens públicas que a gente tem, ou vai ter os próprios orquestradores de cada proprietários de cada nuvem pública, como que nem na AWS tem o ECS, Elastic Container Service, né? Além do EKS do Kubernetes, a gente tem o ECS. E assim você vai poder orquestrar. Aqui, como a gente vai estar rodando num host só, a gente pode muito bem rodar o Docker Compose. Docker Compose é só para teste? Não, se tu tem uma empresa pequena que tem algum serviço rodando ali, tu pode orquestrar ele muito bem dentro de um servidor. No host físico você pode orquestrar com Docker Compose, funciona muito legal, tem uns recursos bem legais que eu vou mostrar para vocês aqui na execução. Beleza? Então, para tocar ficha, vamos lá. Pessoal, o que acontece? Aqui tem um link que vocês vão ter que copiar aí. Eu não consigo colocar na descrição do vídeo, mas depois eu peguei a manha, né? Eu posso botar lá no primeiro comentário. Então, no primeiro comentário desse vídeo, aí no YouTube, eu vou colocar esse link lá, tá? Você pode dar um pause, copiar essas letras malucas aí, ou então ir lá e pegar lá, tá? Esse cara aqui, vocês vão baixar, vai ser um arquivo compactado, ou você pode baixar arquivo por arquivo. Então, vou largar aqui, criar uma nova aba, dar um Ctrl V. Vai ter 3 arquivos nesse cara. Beleza? Então, se você fizer download dele, vai vir um arquivo compactado, né, provavelmente, e se não, e vai ter 3 arquivos. Um .ignore, um Docker Compose YAML e o Dockerfile. Esses nomes aqui, pessoal, não podem ser alterados. Então, tem que manter esses nomes bem certinhos, senão o nosso engine lá do Docker não vai conseguir se localizar, beleza? Então, vocês vão fazer download desses caras. Podem fazer download um por um ou baixar o... Vamos fazer download deles, tá? E daí nós vamos ter que jogar para a estrutura onde está os nossos microservices. Então, por exemplo, eu aqui tenho todos esses meus microserviços, certo? Esses meus microserviços, eles estão dentro de uma pasta aqui no meu desktop. Deixa eu minimizar aqui, minimiza. Eita, deixa eu fechar o VS Code aqui que eu não quero. Depois eu abro. Beleza. Eu tenho aqui uma pastinha, ó, 2025-01 Microservices Java. Esse cara aqui é onde estão os meus microservices, certo? E é isso que a gente vai ter que abrir aqui. Então, esse cara aqui é o cara onde eu vou jogar os arquivos. Só que não é em qualquer lugar, tá, galera? Olha aqui, ó. Eu tenho que jogar o Docker Compose na raiz, aonde tem as pastas, né, do meu serviço. Então, o Docker Compose fica aqui, porque ele vai orquestrar todos os serviços. E em cada um dos serviços, então, dentro da pasta All Service, você vai jogar uma cópia do Docker Ignore e do Dockerfile. Lá no config service, a mesma coisa, o mesmo arquivo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, Docker Ignore, Dockerfile. E assim você vai fazer com todos os serviços, Docker Ignore, Dockerfile. Então você vai jogar em todos os serviços esses dois arquivos e o Docker Compose é uma vez só aqui, tá? E daí aqui nós podemos abrir pelo... Eu vou abrir aqui pelo VS Code só para nós dar uma explorada nos arquivos, tá? Só para me explicar o que são eles. Então vou abrir aqui através do nosso VS Code. Eu vou tentar explicar rapidamente, porque não é o foco aqui, né? O foco não é explicar Docker, mas rapidamente o que são esses arquivos, certo? Vamos lá, beleza. Para quem conhece Docker, ou para quem está aprendendo, Docker tem que ter uma imagem, né? Ou melhor, um container Docker tem que ter uma imagem de origem. Você não consegue subir um container sem uma imagem
de origem. Então a imagem é como se fosse uma classe e o container como se fosse objeto. Então para você ter um objeto em orientação a objeto, você precisa ter um modelo que é a classe. Para você ter um container em Docker, você tem que ter um modelo que é a imagem, certo? Então aqui dentro de cada microserviço, nós vamos ter um arquivinho Dockerfile. Esse cara, pode ver que ele já fica a baleiazinha aqui do nosso VS Code, né? Que é relacionado ao cara. O nome tem que estar exatamente aqui, Dockerfile sem extensão e somente o D maiúsculo. Esse cara aqui vai dar instruções de como montar a imagem para o nosso microserviço específico, o REST nesse caso, tá? Então, e esse cara aqui é um chamado arquivo multistage, ele vai ter dois estágios. Um estágio é de preparação, certo? E o outro é o estágio para gerar a imagem final. Então tem aqui ó, o estágio, a etapa, né, de build, nós temos o estágio de build, que vai até aqui, e depois nós temos o estágio para gerar a imagem final. Esse cara aqui, então, rapidamente explicando aqui, ele vai utilizar uma imagem Maven, especificamente a versão 3, lá do Temurium 21, JDK 21, Alpine, né? Alpine por causa que é uma imagem mais enxuta, uma imagem mais simples, mais leve, tá? Por isso só. Eclipse Temune é uma distribuição, uma versão, é uma distribuição do nosso JDK, né? E de JRE e tudo mais. Então é uma versão bem boa, bem compatível dentro do projeto lá o projeto do Eclipse lá e tudo mais da Fundação Eclipse, certo? O Maven, por quê? Porque nós temos que compilar o nosso projeto, né? O nosso projeto, eles não estão compilados. Nós poderíamos compilar manualmente? Poderia. Mas às vezes é melhor você deixar isso aqui para fazer nesse pré-build, que daí fica todo mundo igualzinho, né? Então, o Maven vai ser o cara que vai servir para compilar o nosso projeto, para empacotar, compilar, fazer tudo certinho. Aqui eu estou simplesmente definindo o diretório de trabalho, um /app, né, só para não ficar no barra, e eu vou utilizar, copiar para dentro desse primeiro estágio, que ele cria um container efêmero, que a gente chama, container temporário, nós vamos copiar somente o arquivo .xml, que é a base do nosso projeto é Maven, então o .xml é o que define o que é o nosso projeto, quais são as dependências e tudo mais, e a pasta src, de source, né, de origem, onde tem os nossas classes Java, os nossos arquivos .java, né? O nosso código fonte, assim como o nosso resource e tudo mais. Então ele vai copiar esse cara para dentro do container temporário, para o container efêmero, e vai copiar tudo que estiver dentro da pasta src. Dentro da pasta src vai ter as classes, vai ter os arquivos lá SQL, vai ter toda a parte de resource e tudo mais. E daí ele vai executar o comandinho que a gente utiliza para compilar o nosso projeto, certo? MVN, Maven, né? Clean é para limpar, se tiver alguma pré-build antes ali, ele limpa tudo, apaga tudo ali, né? E o package vai fazer, entre outros processos, ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai fazer o build, que vai transformar o nosso arquivo Java, nossa classe Java, em bytecode. Então vai gerar os nossos .class, né? Então ele vai pegar o nosso arquivo .java, que está escrito em Java, em nossa linguagem humana, vamos dizer assim, e vai converter em bytecode, que é aquela linguagem que a nossa JVM vai interpretar posteriormente, certo? E ele vai ignorar os testes, porque nós não estamos fazendo testes nesses nossos microservices, certo? Então ele vai, e esse cara aqui, o que ele vai gerar? Ele vai gerar o nosso .jar, que é como se fosse o nosso executável Java, né? Então, a partir do .jar, nós podemos, com a JVM, executar os nossos bytecode, interpretar eles e fazer executar, certo? Isso aqui ele serve somente para build, então é um pré-processo, né? Ele vai executar quando tiver alterações. Depois que você fez uma vez e não há alteração no código-fonte, no .xml, ele não faz mais, porque ele está certo, né? Não houve alteração, então ele não executa. A etapa final, o que ele vai utilizar? Então, aqui ele está utilizando um JDK, que a gente chama, né? Uma JDK não, um Maven, que dentro dela provavelmente deve ter alguma coisa JDK para poder compilar o nosso JavaC e tudo mais, né? Aqui a gente vai estar utilizando o JRE, por quê? Porque a gente não precisa ter um JDK para rodar, aqui a gente só vai executar, então também vai utilizar o Eclipse Temune, que é uma distribuição, né? A versão 21, né? JRE Alpine por ser uma versão mais enxuta, só por causa disso, tá? Ele vai copiar aqui do estágio anterior, ó, menos from build, esse build vem dessa build aqui de cima, tá? Então, não fui eu que, se eu definir build, tem que botar build aqui, né? Senão vou utilizar build mesmo. E daí eu vou copiar lá o que ele gerou. Então, esse comando aqui vai gerar o quê? Um /app, /target, /jar, né? Ele vai gerar alguma coisa, algum arquivo
.jar. Ele vai copiar dessa pré-estágio aqui, desse estágio anterior, e vai jogar dentro da nossa nova imagem, dentro do diretório /pp/pp.jar. E daí e vai definir o entry point, que é o cara que, quando a gente sobe um container a partir da imagem, ele executa a nossa primeira aplicação, né? Vai ser o nosso PID 1 lá dentro do nosso container. Ele vai executar Java, óbvio, menos jar, porque nós estamos utilizando empacotado, /pp. Então, ou seja, vai dar o start na nossa aplicação. Isso vai estar em todos os nossos microservices. Então, está no currency, vai estar no product, vai estar no auth, vai estar order, vai estar gateway, discovery, todos eles, config e assim por diante. Além disso, pessoal, apesar da gente ter aqui especificado de forma bem clara que nós só queremos copiar o .xml, que nós só vamos utilizar o .xml dos arquivos source, porém, quando a gente faz um build de uma imagem, ele tem que carregar, ele carrega todo esse diretório aqui, tudo que tiver aqui dentro, inclusive settings, target, esses outros arquivos do próprio Git, do próprio Eclipse, ele carrega tudo para dentro do contexto do Docker, né, do Docker Engine, lá para ele poder processar, né? Afinal, ele tem que ter acesso aos arquivos. Então, para evitar que ele carregue tudo isso e tornar o sistema um pouquinho mais lento, nós podemos usar um arquivo .docker ignore, tipo o git ignore que a gente tem lá no Git, né? Então, o docker ignore é para ignorar esses arquivos que não estão sendo usados. Nesse caso, eu usei a tática de ignora tudo e define somente aquilo que realmente eu quero. Então, eu estou dizendo aqui para ignorar tudo, exceto, né, o ponto de exclamação, negação, né, exceto o .xml, exceto o src, que são os dois pontos que eu vou estar utilizando no Dockerfile, beleza? Então, esses caras aqui são para buildar. Então, com esse cara aqui, eu poderia muito bem vir aqui no meu prompt de comando, por exemplo, e acessar, ó, a única coisa que tem que estar na pasta, né, pessoal? Tem que estar na pastinha certa. Então, se você não está com o prompt de comando, você tem que abrir a pasta onde tem os teus microserviços. Você pode dar um cmd aqui. Opa, apertei errado, né? Dá um cmd aqui para abrir o prompt DOS, né? Eu não sou muito fã do DOS, não é que eu não é fã, o PowerShell é bem melhor, mas eu posso abrir esse cara aqui, vai estar aqui dentro, ou eu posso vir aqui, Windows 11 em diante, botão direito, abrir no terminal, ele vai abrir o terminal padrão do Windows, que nessas versões é o PowerShell. Então eu vou estar dentro da pasta aqui, Microservice. Se eu pegar, por exemplo, que nós estávamos olhando o Currency Service aqui, se eu acessar aqui, cd Currency Service, e vou dar um ls aqui, vai estar aqui o nosso arquivo, docker ignore e o dockerfile. Nós poderíamos rodar docker image build ponto. E o que ele vai rodar? Ele vai procurar o arquivo dockerfile, assim como o docker ignore vai ler, e ele vai processar aquilo lá, vai fazer o primeiro estágio, que vai buildar e tudo mais, tá? Ele vai criar a nossa imagem, certo? Nós poderíamos fazer isso. Inclusive, eu vou voltar aqui um nível, cd espaço, e vou dar um docker image ls, vocês vão ver que eu já tenho algumas imagens. Eu já tenho imagem aqui ó, do Gateway Service, Currency Product Service, já foram criados, tá? Mas vocês não precisam rodar esse comando, tá bom? Não preciso porque nós vamos fazer o nosso Docker Compose fazer isso, certo? O nosso Compose vai fazer esse processo para nós, beleza? Então eu vou até remover uma das imagens aqui. Vou remover o... Qual que é a primeira? O Discovery. Então vou dar um Docker Image RM Discovery -service docker image ls. Beleza, removi ele, tá? Só para vocês nós ver quando nós executar. Beleza? Bom, no raiz desse microservice nós temos o Docker Compose. Então os dois arquivos, Dockerfile e Docker Ignore, já vemos, agora vamos dar uma estudada nesse Docker Compose. Primeira coisa, ele define 4 volumes que são nossas bases de dados. Então se a gente apagar o container, remover, criar de novo, ele vai manter os dados salvos. Se a gente cadastrar um usuário, produto, tudo ele vai estar salvo em bonitinho. Esses são volumes que vai ser utilizado pelos containers. E aqui tu define os serviços, que são os containers que vão estar rodando, né? O primeiro serviço que a gente vai rodar é o Discover. Porque o Discover é o cara que vai servir como registro e como descoberta, né? Então é preciso ele estar rodando. Então nós vamos dizer que a imagem é Discovery Service. Então vocês viram que eu apaguei. Então se eu dou um Docker Image ls, não existe mais o Discovery Service, a imagem. Então só que eu tenho aqui a opção Build. Então o que ele vai fazer? Bom, se não existe essa imagem, ele vai tentar baixar do hub.docker. Não existe lá.
essa imagem lá. Ele vai dar um erro e daí nós vamos dar um build. Bom, então eu vou buildar. Daí ele vai pegar dentro da pasta Discovery Service, ponto barra, né? Ou seja, dentro do Discovery Service, e através do Docker Ignore, através do Dockerfile, ele vai buildar a nossa aplicação antes. E aqui eu vou estar expondo as portas 8761. Não é obrigatório esse cara aqui, eu não precisaria exportar, porque ele vai servir principalmente para os microserviços se identificarem. Mas como a gente vai querer utilizar, olhar ele, a gente vai exportar, beleza? Esse é o nosso primeiro serviço que vai iniciar. O nosso segundo serviço, config service aqui, né? Servidor de configuração, mesmo esquema. Depends on, e aqui tem uma configuração específica, ó, depends on. Então ele vai esperar buildar o Discovery Service, esperar subir o Discovery Service para depois ele tentar subir esse container. Porque a ideia é a seguinte, primeiro o Discovery Service, depois os outros. E aqui eu vou configurar, né, a URL default zone aqui. E agora até voltem lá no Eclipse de vocês, e é importante que vocês abram todos os microserviços de vocês e confiram se está certinha a configuração. Então, por exemplo, Greeting Service, eu vou lá em Source Main Resources, e vou abrir aqui no Greeting Service o nosso Application Properties, beleza? E eu quero que vocês cuidem o seguinte, ó, aqui nós temos aqui, ó, o nosso Eureka Client Service URL Default Zone. Ele tem que estar exatamente aqui, tá? Se por um acaso o professor mudou alguma coisa, botou default ponto zone, alguma coisa assim, corrijam, tá? Deixem exatamente dessa forma, com email caser, desse jeito aqui, porque nós vamos ter que substituir isso aqui, ó. Nós vamos ter que dizer, eu estou no config, né? Vamos pegar o config, vou dar um don't save, config service, mesma coisa, tem que conferir lá. Então, nosso config service, ele tem que localizar esse cara, então nós vamos ter que substituir esse aqui. Então, tem que estar bem assim, bem desse jeito aqui. Confiram em todos os microserviços de vocês, no config, no auth, no currency, todos eles. Tá? Abra o application properties e confere lá se está o nome da propriedade desse jeito. Mas está funcionando. Não, confere igual, tá, pessoal? Porque senão pode dar algum errinho na hora de nós executarmos. Então, aqui nós vamos dizer que nós vamos substituir aquela configuração que está localhost por Discovery Service. Ó, observe que esse cara aqui, o que é? É o mesmo nome que está aqui no serviço, não é o nome da imagem. Aqui nós temos um caso que nós temos uma imagem com o mesmo nome do serviço, que é o nosso container. Vai ser o nosso container. Mas aqui então tem que estar igual isso aqui. Se aqui tiver services no nome do serviço, eu ia ter que botar Discovery Services, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. Então tem que estar igualzinho, já vai estar aí, porque é o arquivo que vocês baixaram. Então o config service a gente vai pegar, o greeting service, mesmo esquema, a imagem, o build, o depends on, além de depender do discovery, ele vai esperar subir o container, o config service, ou pelo menos startar. E aqui a gente vai alterar duas configurações em execução, o URL default zone, que é o que nós estamos utilizando lá, tá? URL default zone. Deixa eu até conferir lá, default zone, isso daí, beleza, vai estar aqui Discovery, e o config import, por quê? Porque se nós olhar lá no nosso application properties do nosso greeting, nós temos uma configuração aqui apontando para o localhost, e lembra que cada container é um ambiente isolado, como se fosse uma máquina separada, é totalmente isolado, então eles compartilham o mesmo kernel, mas são isolados, então é um localhost separado. Então a gente vai estar ali tem que alterar esse localhost, não pode usar localhost ali, né? Então a gente vai estar alterando para config service, que é o nome do nosso serviço. Daí aqui embaixo vai entrar a parte dos serviços mais de negócio, vamos dizer assim. Então nós vamos ter, iniciando um banco de dados UDB Currency, Postgres 16, se vocês quiserem usar o 17 vai funcionar igual, não tem problema. Nome do banco, usuário, senha, que eu defino. E aqui eu utilizo o volume, né? Lembra que eu criei 4 volumes aqui, um para cada banco de dados. Então aqui eu digo que eu vou utilizar esse volume aqui para armazenar os meus dados do container desse Postgres, tá? E o Currency Service, então, mesmo esquema, vai depender do Discovery, vai ter que esperar o DB Currency, porque se ele subir antes do banco de dados estar no ar, ele vai dar erro de conexão e não vai conseguir subir. Daí a mesma coisa, nós temos que alterar as configurações, né? Então, o URL vai ser o nosso DB Currency, o usuário e senha vai ter que ser a mesma coisa que estão aqui em cima, e o Discovery. O mesmo vai valer para o Product, vai ter o banco de dados, vai ter as configurações dele,
O mesmo vai valer para o user, banco de dados user, com o auth service, que vai consumir ele. O order, banco de dados order, com o order service, mesmo esquema. E por fim, o nosso gateway service. O gateway service ele vai então expor as portas 8765, né? E vai esperar o discovery service, beleza? Tendo isso, pessoal, configurado aqui bonitinho, então lembre-se, só confere lá a propriedade lá em arquivos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e vão na pasta onde está o nosso Docker Compose, ou seja, na raiz dos nossos microservices, então LS, ó, aqui estão todas as pastinhas do microservice e tem o nosso Docker Compose YAML. Então aqui a gente vai poder rodar. E aqui tem um detalhe, pessoal, o meu provavelmente vai ser um pouco mais rápido, porque já está buildado, que nem eu mostrei. Docker Image LS. Então ele já está ali, algumas coisas, já está em cache e tudo mais, vai ser mais rápido. O de vocês, a primeira vez vai demorar mais, tá? Porque para cada serviço ele vai ter que baixar as dependências Maven, vai ter que buildar, vai ter que criar toda a imagem, tá bom? Todas essas imagens aqui, certo? Então, o que você vai rodar aí? Você vai rodar assim, ó, Docker Compose up -d. Esse "-d", pessoal, serve para esse "-d" serve para rodar detached, para ele não ficar preso aqui no terminal, né? Porque senão, se eu fecho o terminal, se eu não rodo "-d" e eu fecho o terminal, ele vai finalizar os containers, tá? Vai dar um stop nos containers. Então, eu quero rodar ele por baixo dos panos. Eu chamo, a expressão correta é detached, ou detachado, né? Mas eu gosto de pensar daemon, roda no modo daemon, tá? E tem mais uma configuração. Como é a primeira vez que nós estamos rodando, se você rodar isso, ele já vai fazer o build. Mas às vezes você quer forçar, porque o que acontece? Se eu rodar desse jeito, ele vai buscar a imagem. Então ele vai olhar, eu já tenho o Gateway Service. Daí ele vai subir o container a partir dessa imagem. Ele não vai verificar se precisa buildar de novo. Então nesse caso, eu recomendo nós rodar aqui sempre Docker Compose -up -d -build. Para quê? Para que ele verifique se precisa fazer o rebuild da nossa aplicação, né? Se precisa criar a imagem nova, tá? Daí ele vai fazer esse processo aí para nós. Se não precisar, se ele tiver em cache, tiver tudo igual, ele não vai fazer. Então vamos ver aqui ele funcionando. E esse processo já falo, tá? Vai demorar um pouquinho, então se preparem aí, certo? Ó, ele vai fazer o processo de build. Então agora ele vai demorar bastante aqui. Provavelmente se vocês rodarem aí um comando um pouquinho diferente, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Se vocês rodarem sem o "-d", vocês vão ver que ele vai tentar, ó, Discovery Service baixando, ó, não acha. Daí ele vai começar o processo de build do nosso Discovery Service, tá? Vou dar um Ctrl C de novo, CLS aqui, e vou dar um "-build" para ele rebuildar todos os nossos containers, caso precisa alterar alguma coisa, tá? Vou fazer esse processo aí, ele vai fazer todo, build. Enquanto isso, você pode dar uma olhadinha aqui, ó, nos containers, aqui no parte... Essa parte desktop aqui funciona legal, tá, pessoal? Mas às vezes demora, tá? Então, se você vir em build aqui, você vai ver que, no meu caso, aqui tem alguns, que é os builds que eu fiz anteriormente, né? E tem o Active Builds. Daí você vai ver aqui, só que pode ver que ele demora, às vezes não, né, não tá... É como se não tivesse nada, mas ele está buildando lá. Então, por isso que é bom usar sempre linha de comando, certo? E aqui vamos esperar, né, pessoal? Eu vou dar um pause no vídeo para não ficar o vídeo muito longo, mas é um processo que vai demorar, vai consumir bastante recurso da nossa máquina. Então, toma um café, espera aí. Já recomendo, tá? Se caso ele chegar um momento e parar, e você vê que ele não está rodando mais, dá um Ctrl C e roda de novo, entendeu? Para garantir que vai funcionar, beleza? Ó, o meu até foi super rápido porque já tinha rodando a maioria das coisas, ou melhor, já tinha as imagens prontas, né? Então o build gateway aqui, ele não precisou buildar de novo porque estava pronto, estava bonitinho lá, tá? Então o que ele está fazendo agora? Ele está subindo os nossos containers, tá? Ele criou os containers e agora está dando um starter, está iniciando os nossos containers. Então, eu quero olhar lá o meu Eureka, lembra que o Eureka? Ó, tá aqui. Se eu der aqui der um Docker Compose Stats, de status, né? Não vai rodar. Ele vai aparecer o que está rodando. Daí você vai dizer, opa, beleza, já posso verificar lá. Ou se eu der um Docker Container LS,
ele vai aparecer aqui, por exemplo, que o meu Discovery Service está mapeando a porta 8761. Ah, então eu vou acessar o 8761. Eu vou vir aqui, localhost 8761 para olhar o meu Discovery. Ó, e vai dar erro. Ah, mas como assim? Pessoal, nós estamos subindo localmente um monte de coisa, então vai demorar um pouquinho. Então, o que você pode conferir? Você pode rodar assim, a docker compose logs e dar um "-f de flush aí, ou se não só dá logs, mas "-f ele fica atualizando, e vou dizer que eu quero ver os logs do meu Discovery Service. Veja que a máquina pesa, né? Ainda mais que eu estou rodando, gravando e tal. Ó, agora está iniciando o meu Spring aqui. Agora que está iniciando. Então ele cria a imagem, só que como eu estou rodando uma máquina local, que tem várias outras coisas rodando, um monte de arquivo aberto, programa aberto, ele está competindo o processamento e memória com todo mundo, né? Então ele vai demorar um pouquinho, é normal, tá? Então nós temos que esperar, que ter paciência para esperar ele iniciar. Enquanto isso eu vou finalizando algumas coisas que eu tenho aberto aqui no meu, no meu computador, justamente para facilitar isso aí, para ver se agiliza, tá? Beleza, ele está rodando, está carregando o Spring aqui. Ah, mas como é que está demorando tanto, professor? Tem que lembrar que ele está subindo um monte de coisa. Se você dar um Ctrl C aqui e rodar Docker Compose logs "-f", você vai ver os logs de todos os serviços que estão rodando, todos os containers. Olha de coisa que ele está processando. É o greeting, é o config, é os bancos de dados, é um monte de coisa que ele está rodando. Então ele está competindo, né, pessoal? Então por isso que vai demorar. É claro que se tu tiver uma máquina dedicada, uma máquina, um servidor com um processamento legal, com memória, ele vai ser bem mais rápido. Mas não se preocupe, tá, pessoal? Depois que ele starta, a vantagem do Java, com Spring, com essa questão de beans, é que ele demora um pouquinho para subir tudo isso, mas depois que ele starta, ele vai tranquilo, tá, pessoal? Então vamos deixar, ó, tá iniciando, tá iniciando o nosso cara, né? Tá fazendo, usando JSON. Daqui a pouco ele vai dar ali que o banco que iniciou o nosso Tomcat, né? Então pode usar o Docker Compose Logs, o status ele vai te mostrando ali, depois que tiver tudo no ar, a gente pode conferir isso aí, tá? Vou dar um pause aqui no vídeo, tá, pessoal? Só para esperar ele. Ah, ali já terminou. É que estava pausado, ó. Ó, inicializou. E aqui, então a gente já pode dar um F5 aqui. Ele vai aparecer o nosso Eureka, certo? Ó, apareceu o nosso Eureka. Já tem alguns caras que já se registraram. Se você olhar aqui, ó, quem que já se registrou? O Greeting Service, o Gateway, Greeting Service, Config Service. Esses caras já se registraram no nosso Eureka, certo? Então, se nós viermos aqui e dando F5, ele vai atualizando esses caras. Ó, já temos o Config Service lá registrado, o Gateway Service, o Greeting, já está rodando, certo? Os outros serviços vai esperar um pouquinho mais, né? E cada serviço, ó, cada um tem uma instância rodando por enquanto, depois nós vamos escalonar, Order Service. Se você, já fica a dica, tá, pessoal? Aqui ele tem que registrar todos os serviços. O que são todos os serviços? Então, se nós olhar lá, nós temos o auth service tem que aparecer, o config, o currency, o gateway, o greeting, o order, o product. 7 serviços tem que ter ali, né? Tem que ter ali no nosso Eureka 7 serviços. Aqui tem 5. Pode acontecer algum erro de não registrar. Agora nós temos 3, 6. Falta quem? Falta o auth, o product, falta o currency. Agora foi, o currency está registrado ali. Se caso algum deles não se registrar, olhe os logs dele. Então, Ctrl C aqui e roda um Docker Compose logs do currency service. E verifica se não está dando algum erro. Tipo, não conseguiu conectar, daí tem que dar uma olhadinha, né? Para ver o que está acontecendo, beleza? Então agora, eles já estão registrados, né? A gente pode começar a fazer os nossos testes, brincar, ver se vai funcionar, né? Então, antes disso, nós podemos rodar aqui, ó,
um Docker Compose Stats, sem o U, né? Ele vai mostrar o que está rodando. Nós estamos consumindo pouco processamento, memória usa mais, né? Memória nós temos consome mais o nosso serviço. Quem não está consumindo muito é o banco. Ó. Os bancos está 40 MB. Mas a nível de Java, o Product um pouquinho mais, 224, 300, 400, Currency, né? Então cada um tem um consumo um pouco mais, que é normal do Spring, né? Existem técnicas para dar um tuning nessa memória, tá, pessoal? Mas não entra aqui no nosso objetivo. Então agora a gente pode testar. Vamos começar pelo greeting. Lembrem-se que agora nós não vamos acessar direto o greeting. Nós vamos acessar o gateway service, que ele está mapeado na porta 8765. Se eu olhar aqui, ó, dar um Ctrl C, Docker Container ls, ele vai aparecer aqui o nosso, cadê o gateway service, mapeada a porta 8765. A partir desse cara que nós vamos acessar os nossos microservices. Então vou fazer isso aqui, localhost 8765/greeting. Deu um errinho aqui, deixa eu só lembrar porque que acho que tem alguma coisa, né? Deixa eu só ver o porquê que ele tá dando o erro, só um minutinho, ele tá chegando lá no greeting, eu acho. Eu não me recordo mais qual que é a rota do greeting, faz tanto tempo que a gente começou a trabalhar nisso. Greeting controller. Ah, ó, greeting service, esse cara tá com greeting service, perdão pessoal. Então nós vamos acessar, né? Por isso que ele tá dando barra service. Ah, e ainda a greeting service. Tá, mas agora vamos ver o porquê que ele tá dando. Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Ué, deveria estar acessando, né? Vamos ver lá, vamos dar uma olhada no log, né? Então vou fazer aqui docker compose logs-f greeting-service. E ó, a questão da descoberta, ele demorou um pouquinho, né, até se achar com os registros. Deixa eu só verificar o porquê que ele não está respondendo aqui. Bom, vamos deixar esse greeting service depois, eu posso dar uma olhada com mais calma. Por que que ele não está acessando esse cara? O princípio estava certo, mas vamos lá. Vamos para o próximo teste enquanto isso. Depois a gente vê mais a fundo o que que é. Vamos tentar o nosso currency. Então vou pegar aqui currency. Vou passar que eu quero converter $100 em reais. Pela demora ele está indo. Então, beleza, foi, acessou. Né? Rodando, pegou o local database, provavelmente deu erro, não conseguiu pegar lá no nosso cara. Agora o nosso product. Vamos tentar o product. Eu vou pegar o barra products aqui. É sem o barra, né? Ah, não, tem que passar a moeda, né? Então, BRL. Ele vai trazer a lista de produtos com conversão, né? Então, vou pegar aqui. Se eu pegar vai estar rodando aqui bonitinho. Então, pessoal, através do Gateway, a gente vai acessar os nossos outros microservices. Deixa eu só dar uma conferida, ver o que, que acontece que ele está dando erro no nosso Greeting Service, tá, pessoal? Deixa eu só ver se está mapeado correto. Até deixa eu olhar lá no Gateway Service. Vamos ver, quem sabe não está mapeado, né? Resources, vamos aqui. Configs, API Gateway Config. Acho que nós não mapeamos. Simples assim. Não tem mapeamento aqui, ó. Se nós olhar aqui, ó, products, product, currency, auth e orders. Daí não vai chegar no greeting nunca, né, pessoal? Não tem como chegar no nosso greeting. É simples, ele não tem essa rota mapeada. Vamos dar uma olhada no log lá. Provavelmente deve estar estourando algum erro lá no nosso gateway. Então vou rodar aqui um comandinho docker. Deixa eu aumentar aqui. Compose logs-f gateway-service. Vamos ver aqui. Deixa eu diminuir agora para ver se estoura algum errinho aqui.
Vamos tentar acessar o nosso written de novo aqui, só para ver o que acontece. Written-service, tudo minúsculo, né? Nem chega a estourar erro aqui, né? Nem chega a estourar porque ele é uma reativo, então não vai estourar um erro. Mas tudo bem. Vamos corrigir isso aqui, vamos ver se nós conseguimos corrigir aqui em tempo de gravação. Vamos adicionar mais uma rotinha aqui, né? Então nós vamos botar aqui ponto route menos p, passa para p, ponto path, e a gente vai dizer o que acessar no barra greeting-service. E nós vamos botar aqui asterisco, asterisco. Vai redirecionar para o load balance, dois pontos, barra, barra, greeting-service. Beleza? Isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vou dar um Ctrl S. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar os nossos containers e rodar de novo para ele rebuildar essa nossa aplicação. É isso que nós vamos ver se ele vai funcionar. Então vou dar um Ctrl C aqui. Para nós parar a nossa aplicação, eu vou rodar docker compose down. Ele vai, o stop ele para os containers, tá? O down ele para e remove os containers. É bom rodar isso aí que daí a gente tem certeza que ele vai parar os containers primeiro ali esses caras, depois vai parar os bancos, depois vai parar o discovery, certo? Config, tudo mais, beleza. O config vocês viram que eu não mapeei, né? Porque nós não vamos acessar ele nesse momento externamente. Depois, se vocês quiserem, podem mapear o config também lá, tá? Beleza, feito isso. Agora se eu der um docker container ls-a, vocês vão ver que não tem nenhum container aqui. Então agora eu vou rodar de novo, docker compose up-d e --build. Por quê? Para que eu quero que ele force a buildar esse gateway service que foi alterado. Os outros vai ter em cache, não vai precisar rebuildar. Vamos ver se vai dar certo aí o que nós vamos processar. Tá um pouco lento, né? Normal. Enquanto isso, vou fechando aqui as coisas que não são necessárias. Vou dar uns stops nesse cara. Se vocês estão rodando aí na máquina de vocês, pessoal, dê stop no máximo coisa que vocês tiver, tá? Se tiver navegador aberto, finaliza aí, porque o navegador consome bastante recurso, tá? Lembre-se que isso consome também bastante memória, tá bom? Então, vou fechar o meu VS Code aqui também. Memória não, processamento, tá? Se eu botar um gerenciar tarefas aqui, vocês acompanhem aí, vocês vão ver que o processo de build vai consumir CPU, ó. Então, a minha memória aqui está em 70%. E eu tenho 20 e poucos GB de memória. Então, tem essa questão. O processamento vai subir também, tá, pessoal? WSL, Docker Desktop, ele vai subir bastante, tá bom? Outra coisa que tem que cuidar, pessoal, é que às vezes o Docker Desktop entra em modos de economia, mas aqui eu acho que não vai entrar, tá? Ó, usativo build, tá buildando aqui o nosso gateway service, ó, tá? Buildando o nosso gateway service. Os outros ele não vai buildar porque não houve alteração, tá? Ele é inteligente nesse ponto e não vai buildar, ó. Vai rodar só o MVN Clean Package do gateway service. Vamos esperar. Os outros não precisa, porque as imagens não houve alteração, então ele é esperto nesse ponto. Ele pega o que está em cache para gerar tudo certinho. E tanto é que nós vamos ver aqui as images. São imagens que foram geradas há um tempinho atrás, né? Então não houve alteração. O Gateway Service sim que vai atualizar daqui a pouco. Vou dar um pause no vídeo aqui para agilizar, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo, já está longo bastante. Beleza, pessoal, tá rodando. Só para vocês verem, ó, chegou um momento que meio travou, meio parou, eu dei um Ctrl C e toquei de novo, daí ele foi. Ó. Tá subindo aqui os nossos serviços. Lembrem-se que vai demorar um pouquinho até ele carregar. Então, se eu der um F5 aqui no 8761, ele não vai abrir de cara, tá, pessoal? Daí o que vocês fazem? Vocês podem dar aquele esquema, né? Docker compose logs -f discovery -service. E daí a gente vai acompanhando
o nosso Discovery subir, tá? Através do Discovery, se ele subir tudo, depois a gente pode ver, fazer os testes melhor nos outros, né? Esperar ele subir a aplicação, tudo mais. Ó, pode ver que o log aqui, o log tá lá no nosso Spring, tá? Esse cara aqui dá para alterar, tá? Esse Spring, esse desenho aqui é só você criar dentro da pasta Resource um arquivo banner.txt, se não me engano. E você pode colocar o que você quiser aqui, inclusive com a versão do Spring Boot, a versão da aplicação e tudo mais, tá bom? Vamos esperar ele iniciar aqui. Eu vou dar um pause aqui para não tornar o vídeo mais longo do que já está. Beleza, já iniciou aqui o nosso serviço, né? Se nós olhar aqui, vai estar registrando os nossos carinha, né? Ou melhor, o nosso serviço Discovery Service já subiu. Os nossos serviços estão se auto-registrando aos pouquinhos, né? Conforme eles vão subindo. Vamos dar um 865, tá aqui, ó, já tem o config, já tem o gateway. Vamos acompanhando lá, vocês. É legal ficar olhando, né? Ó, agora subiu o order service, tá? Na 5 aqui, ó, tá o order service. Vamos já tentar acessar o Greeting só para nós ver se ele vai funcionar agora. Hello World, olha lá, ó, galera. Beleza, viu? Como fica fácil da gente trabalhar. Então agora se botar aqui Luciano. Hello. Opa, não pegou ó, o bar. Ah, eu coloquei só as aspas, né? Então ele é uma falhinha de programação. Como eu botei aqui Greeting Service asterisco asterisco, ele não vai pegar o bar, ele não vai jogar o bar, tá? Então vocês coloquem o bar ali, que daí ele vai funcionar para nós, tá bom? E por favor, perdoem essa falhinha aqui, mas a gente pode botar como parâmetro, né? Name igual a Luciano. Tá lá, hello Luciano, agora sim. Beleza, pessoal? Então agora nossos conteúdos estão rodando, todos eles, certo? Se você ir acompanhando aqui, ele vai estar se auto-registrando. Olha lá, subiu todos os nossos serviços. Ah, o que eu queria mostrar, tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o Discovery, 8 containers rodando, mais quanto banco de dados. Ah, professor, eu quero subir mais instância do Greeting Service, por exemplo, né? Como é que eu vou fazer? Eu posso configurar isso via Docker Compose, ou eu posso vir aqui, um exemplo, é fazer assim, ó, Docker Compose, lá no arquivo Docker Compose, posso fazer isso, ou posso vir aqui, Scale, e daí eu posso botar, deixa eu só confirmar aqui, menos help, service igual ao número replics, então Docker Compose, Scale, vou botar aqui, sei lá, vamos botar o greeting, traço service, igual a mais, vou botar 2 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar, ó, Greeting Service 1, Greeting Service já está rodando, ele vai criar uma segunda instância do nosso Greeting Service, galera. Então, se eu der aqui um Docker Compose Status, vocês vão ver que eu tenho bastante microserviço agora rodando, bastante container, tá? Tem o Greeting Service 2 vezes, tem o Product, Out, tá, tudo bem certinho, os bancos de dados continuam, só. Então, eu posso escalonar isso aqui conforme a minha necessidade. Isso você também pode fazer no Kubernetes, é óbvio, mas aqui é legal. Então, se eu olhar agora aqui, vou dar um F5, vai estar lá, ó, 2 instâncias no nosso greeting. Ah, eu preciso subir mais um do order. Tá bastante venda o meu pedido, tem bastante requisição no order service. Eu vou lá e vou botar Docker Compose. Vamos ver se não vai ferrar com a minha máquina, né? Order service, eu vou dizer que eu quero 3 instâncias. Então, boto scale order service, o nome de serviço igual a 3. Ele vai verificar que já existe um, o banco de dados já está rodando, não precisa, o serviço está rodando, o 1, né? O 1 já está rodando, daí o que ele vai fazer? Iniciar mais 2. E aqui, posso dar ainda F5 aqui. Claro que o order service vai demorar um pouquinho mais para subir. Ah, quero dar uma olhada. Docker, compose, logs-f, order, service, traço 2. Aí tem que pegar aqui, order service. Aí apareceu o log do order service 1, order service 2 está subindo, né? O order service 3 está subindo. Então daqui a pouco eles se auto-registram lá, né? Vamos lá ver se ele atualizou os nossos carinhos. Ele demora um pouquinho mais no order service. Vamos pegar o discovery, que daí a gente vê quando ele se auto-registram lá. Cadê o discovery?
Eu gosto de acompanhar o log porque daí eu consigo ir vendo, né? Não fico na dúvida, será que tá com erro, alguma coisa assim, né, e tal. Eu gosto de ir olhando os logs só. Greeting Service se registrou, Daqui a pouco vai, ó, o Order Service se registrando aqui, ó, galera. Tentar diminuir aqui, ó, o Order Service. Mais duas instâncias, ó. Agora, se eu vir aqui da F5, vai ter mais duas instâncias, ó. Então, o Order Service tem 3 instâncias. E notem que eles estão rodando na mesma porta, tá, pessoal? Por quê? Porque cada um desses aqui é um ambiente isolado. Então, eles podem rodar na mesma porta e vai ter uma comunicação. Algo que eu esqueci de comentar, tá? Quando a gente sobe um Docker Compose, ele cria uma rede específica para o nosso sisteminha aqui. Então, aqui não aparece rede, né? Se nós viermos aqui, por exemplo, e dar um Ctrl C e rodar Docker Network LS, vai ter uma rede a mais, ó. Essa rede é como se fosse um switch virtual que vai ser para comunicar todos os nossos containers desse Compose. Então, vou dar um Docker Compose LS, ou melhor, Docker Container LS. Vocês vão ver que eles estão, todos eles conectados numa mesma rede. Ah, não vai aparecer aqui nesse cara, né? Então, vou dar um Docker Compose Status aqui. Todos esses containers que vai aparecer aqui, eles estão conectados na mesma rede, certo, pessoal? Então, seria isso aí. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E peço desculpa mais uma vez pelos atrapalhos. E qualquer dúvida me chame aí, tá bom, pessoal? Um forte abraço e até os próximos, se Deus quiser.